Quero convidá-los a abrir a palavra de Deus num texto das Escrituras que está em Lucas capítulo 6. Reverendo, essa água que está aqui é para Joe. Gratidão. Lucas 6. Eu acho que o texto vai entrar depois. Fica tranquilo, depois Pode deixar essa... Tudo bem, pode deixar. O texto vai entrar logo depois. Lucas 6. Acompanhe a leitura que eu farei dos versículos 1 a 11. Lucas 6, 1 a 11. Existem outros textos paralelos deste texto de Lucas capítulo 6, mas nós vamos usá-lo como referência. Apenas acompanhe. Aconteceu que num sábado, passando Jesus pelas searas, os seus discípulos colhiam e comiam espigas, debulhando-as com as mãos. E alguns dos fariseus lhes disseram: por que fazeis o que não é lícito aos sábados? Respondeu-lhe Jesus: nem ao menos tendo lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, tomou e comeu os pães da proposição e os deu aos que com ele estavam, pães que não lhes era lícito comer, mas exclusivamente aos sacerdotes? E acrescentou-lhes: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Sucedeu que, em outro sábado, entrou ele na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Os escribas e os fariseus observavam-no, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida: levanta-te e vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu de pé. Então disse Jesus a eles: que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? E fitando todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam a Jesus. Que Deus nos abençoe pela leitura da sua palavra e agora na reflexão que nós faremos dela. Vamos orar mais uma vez? Deus, obrigado pela tua palavra lida. Rogo em nome de Jesus que os teus filhos aqui presentes, meus irmãos, possam ser edificados pela ministração da tua palavra. Orienta a minha mente de tal maneira que com objetividade, clareza, tranquilidade, seja usado pelo teu Espírito para ministrar aos teus filhos nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Qual que é o significado da palavra crescer? O que seria crescer? Tá certo, é isso mesmo. É essa a ideia. Se você for procurar no dicionário, nós estamos falando desse verbo intransitivo que tem como definição desenvolver progressivamente etapas próprias em altura, estatura, comprimento, volume, intensidade, quantidade e etc. Por exemplo, a menina ou o menino cresceu. Então, houve um desenvolvimento progressivo em etapas e essa pessoa, então, se desenvolveu nesse sentido. No entanto, apenas e tão somente saber o significado de uma palavra, a etimologia dela, não é suficiente para a gente entender a dimensão e compreender a amplitude dessa palavra. Por que nós estamos falando isso? Porque se eu disser uma pessoa cresceu, alguém cresceu como pessoa, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Eu não posso simplesmente dizer assim, olha, ele cresceu em altura. Não é isso. Eu posso dizer tranquilamente que essa pessoa passou a ter consciência de suas riquezas interiores, conseguiu se desenvolver e desenvolver a sua solidez pessoal, ele vive de maneira fiel aos seus princípios, ele está equilibrado emocionalmente, ele tem capacidade de amar e se deixar amar, ou seja, ele cresceu como gente, como pessoa. Quando a gente tem esse tema geral, e o Benones passou, olha, o tema geral é crescendo no amor a Deus. E isso é importante. O próximo slide, por favor. Mas há um tema do mês, inclusive, né? E o tema do mês é crescendo no amor a Deus, a igreja que ama a Deus sobre todas as coisas.
Ou seja, se o tema geral que fala do crescer no amor a Deus, agregado a essa expressão, a igreja que ama a Deus sobre todas as coisas, então essa igreja cresce, nós precisamos entender como é que esse contexto, essa realidade, essa situação pode trazer de fato crescimento a essa igreja que deve crescer no amor de Deus. Como é que é isso? Como é que isso pode acontecer? Se nós formos olhar a síntese dos mandamentos, alguém lembra? Mateus 22, 37 e 39. Qual que é a síntese dos 10 mandamentos? E essa é a síntese, ou seja, amar a Deus e ao próximo. Pois bem, a partir do texto que nós lemos e dessas observações iniciais, nós então acrescentamos ao texto de hoje o nosso tema, que está atrelado a ele. Por favor, meu irmão, próximo slide. Crescendo no amor a Deus, a igreja que ama a Deus sobre todas as coisas, ama além do legalismo. Então esse é o tema dessa noite, ligado e atrelado ao que os irmãos têm como tema geral. Para a gente dar continuidade, só para não ter dúvida nenhuma, legalismo, segundo alguns pensadores, eu vou resumir, não vai ficar longa, né? Nós estamos só na introdução. Legalismo pode ser definido como todo sistema de regras, expectativas ou regulamentos que condiciona a salvação ou o esforço humano de agradar a Deus, como uma recompensa por desempenho. Então, existem regras, existem normas, há uma normatização. Se eu cumprir aquilo vai me levar a algum lugar. Então, é legal, mas isso não me leva à salvação plena, porque senão eu estaria anulando a graça de Jesus Cristo. Entendendo isso e a partir do texto, a igreja que ama a Deus sobre todas as coisas e ama além do legalismo, segundo o texto que nós lemos, primeiro, por favor, meu irmão, pode mudar o slide. Mais um. Ela confronta a incorreta interpretação da lei. A primeira coisa que esse texto que nós lemos nos ensina, e que a igreja que deve crescer e deve amar além do legalismo, ela confronta a incorreta interpretação da lei. Observem o que diz o Senhor Jesus no texto, versículo 3. Respondeu-lhe Jesus: nem ao menos tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e seus companheiros? Ou em outras interpretações, vocês não leram? É como se Jesus quisesse dizer àqueles intérpretes da lei, aqueles homens que conheciam a legalidade: vocês se orgulham de ser o próprio povo que defende a lei, que se conduz a partir dos princípios da lei. Mas apesar disso, vocês que se consideram tão versados nesse contexto aí, para ensinar aos outros, não obstante, vocês mesmos ignoram o fato de que ainda essa mesma lei permitia que suas restrições cerimoniais fossem desconsideradas em caso de necessidade. Vocês não percebem isso? Marcos 2, 25, que é o texto que também ajuda nesse sentido. O que fez Davi quando se sentiu necessidade? Em Êxodo, capítulo 25, 30, lá é uma referência a esses pães, os pães da proposição. Esses pães, eles são 12 pães postos em uma mesa de cerca de 95 centímetros, né, de comprimento, por 45 de largura. São expostos bem ordenadamente nesse contexto, e a mesa era coberta de ouro puro, bem bonita, rodeada por uma moldura de ouro e com 4 argolas de ouro nos cantos pelos quais passavam as varas que pudessem ser, então, transportadas. Essa descrição toda está em Êxodo, capítulo 25, versículos 23 a 24. Era um lugar tão extraordinário que, nos tempos antigos, essa mesa estava no lugar santo, não longe do lugar especial, onde ficava Deus, o Santo dos Santos.
O pão da proposição, então, era disposto em 2 fileiras, e esses 12 pães, que representavam as 12 tribos de Israel, simbolizavam a comunhão, ou seja, essa harmonia constante entre o povo e Deus. Os israelitas, eles estavam então nesse contexto, eram, por assim dizer, convidados à mesa, eram consagrados então a eles, e por meio dessa oferta, desses pães da proposição, reconheciam com gratidão a dependência deles, povo, a Deus. A cada sábado o pão velho era trocado por pão fresco. Todo sábado ia lá, tirava aqueles pães, colocavam os pães frescos. 1 Samuel 21:6 fala sobre isso. Os pães que eram retirados eram comidos pelos sacerdotes, eram então para Arão e seus filhos, para o sacerdote definitivamente e não para nenhuma outra pessoa. Levítico 24:9. Tudo registradinho. Todavia, quando o faminto Davi entrou na casa de Deus, segundo o registro, o átrio do santuário em Nob, que era o sacrário onde se guardava a arca, ele ali fez uso desse pão. 1 Samuel 21:6, 22:9 e 10. Pode voltar os 2 outros, irmãos, é só o primeiro. Ele tomou e repartiu com seus companheiros que estavam famintos. Ou seja, todos comeram dele, ainda assim, mesmo que a lei divina tivesse designado como alimento para os sacerdotes. Mas eles precisaram e fizeram uso disso. E Jesus, nesse contexto, olha para aqueles intérpretes da lei e fala: vocês não lembram disso? Não sabem disso? Não leram sobre isso? Não se inteiraram sobre isso? A igreja que cresce no amor a Deus e que o ama acima de todas as coisas, ama além do legalismo. Porque interpreta a lei de uma forma correta. E interpreta essa lei de tal forma que o principal seja, de fato, colocado no centro. E aí passamos para o segundo ponto. O segundo ponto, isso, meu irmão. Porque a igreja que cresce no amor a Deus e que o ama acima de todas as coisas, e ama além do legalismo, ela confronta a incorreta interpretação da lei, e ela observa que a vida humana é superior a regras religiosas. Eu, você, todos nós, somos infinitamente superiores em termos de importância para o ser divino do que as leis religiosas. O ponto central está, então, no versículo 4, quando Jesus começa a questionar aqueles legalistas, ele diz assim: como entrou Davi, então, na casa de Deus, tomou e comeu os pães da proposição e os deu aos que com ele estavam, pães que não lhes era lícito comer, mas exclusivamente aos sacerdotes. Vocês não se lembram disso? E é por isso que no sábado subsequente, ele vai e cura um homem de mão ressequida. Porque a vida humana é muito mais importante do que regras religiosas. O ponto é esse: se Davi teve o direito de ignorar uma provisão cerimonial divinamente ordenada, quando a necessidade demandava, não era, então não seria diferente que o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus, o Messias, o Cristo, num sentido muito mais amplo e muito mais inteiro do que o próprio Davi, também não fizesse essa realidade, trazendo benefício a quem precisava. Além do mais, as regras sabáticas, as regras da lei, equivaliam à aplicação errada da santa lei de Deus. Muitas dessas leis eram equivocadas. Muitas dessas leis eram equivocadas. Foram construídas e foram trazidas apenas para trazer fardo às pessoas.
Havia uma necessidade e isso deveria ser levado em conta. Tinha gente com fome, e se tem gente com fome, vai e supre a fome daquelas pessoas. Eu tenho um amigo extremamente assim, aquele contexto que a Bíblia fala, há amigos mais chegados que irmãos, né? E esse amigo eu conheço desde os meus 11 anos de idade. Então, imagine toda essa jornada. E eu me lembro que teve um dia que ele me ligou, eu era ainda presbítero na igreja lá de Diniz, conduzia algumas coisas lá, e ele me ligou, e ele era o responsável por uma área lá, e ele disse assim, Gustavo, não posso ir na igreja. E ele estava encarregado naquele dia de ser o responsável na diaconia, etc. Tinha algumas obrigações. E ele não poderia ir porque o pai tinha passado mal, e ele ia correr com o pai para atendê-lo. Ele até conseguiria terminar de levar o pai no hospital, mas ele queria ficar um pouco com o pai, então ele não sabia o que ele faria, se ele deixava o pai lá no hospital com a mãe, ou se ele voltava para a igreja. Eu falei, meu irmão, fique aí e preste culto a Deus ao lado do seu pai. Você está fazendo serviço de culto a Deus. Seu pai é muito mais importante agora do que você vir e ficar ali na frente cumprindo o seu nobre papel de ser diácono. Mas nesse momento, seja servo do seu pai e o sirva ali no hospital. Uma vida humana vale muito mais do que regras religiosas. Não que elas não sejam justas, mas elas não podem entrar na mesma dimensão. Nós muitas vezes ficamos presos a essas questões e a essas regras. A severa crítica de Jesus a esses líderes religiosos está atrelado a algumas realidades que nós não podemos esquecer. Eu vou pedir para que um irmão, por favor, abra Tiago capítulo 2. Tiago 2. Nós não vamos ler todo o texto, óbvio, mas abra, por favor, Tiago 2. Um irmão, e leia para mim, por gentileza, de maneira audível, os versículos de 1 a 5. Quem abriu, por favor, faça uso dessa leitura de maneira tranquila. Tiago, capítulo 2, versículos 1 a 5. Depois de Hebreus. Minha irmã, é capítulo 2. Sem problema. Fique tranquilo. Isso. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajes de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhe disserdes, tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu, fica aqui em pé, ou assenta-te aqui embaixo do estrado dos meus pés. Não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? Ouve, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Obrigado. A vida humana é superior e não há acepção de pessoas. E aí agora eu vou voltar a dizer o seguinte. É uma alegria ter essas pessoas aqui. São autoridades aqui na nossa cidade. Nós louvamos a vida deles. Mas não são melhores do que ninguém que está aqui. Porque todos servem ao Deus vivo. Fazemos deferência por honra. Mas diante de Deus, todos são iguais. E isso vale para o contexto religioso. A igreja, então, que cresce no amor a Deus e que o ama acima de todas as coisas e ama além do legalismo, além dela interpretar corretamente as Escrituras, ela entende que a vida humana,
seja ela rica, pobre, culta ou matuta, seja o que for, ela é preciosa aos olhos de Deus. E eu não vou deixar de atuar nessa vida, porque há um rito sagrado que diz que naquele dia eu não posso fazer. E Jesus criticava isso severamente. Por isso que no capítulo 23 de Mateus, Jesus censura os escribas. Então ele está lá reunido e ele olha para esses homens e diz assim, falando às multidões e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados de mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso pai, porque só é um vosso pai, aquele que está nos céus. Versículo 12. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e a quem si mesmo se humilhar será exaltado. Leis criadas para exaltação, leis criadas para trazer dificuldade, como o próprio texto fala aqui, é como se fosse um peso, um fardo sobre as pessoas. Quando na verdade as pessoas são muito mais importantes do que tudo isso. A igreja que ama a Deus acima de todas as coisas e ama além do legalismo, ela observa que a vida humana é superior a essas regras religiosas. Mas há um terceiro ponto, e com ele nós concluímos nossa reflexão. A igreja que cresce no amor a Deus e que o ama acima de todas as coisas e ama além do legalismo, não só confronta a incorreta interpretação da lei, não só observa que a vida humana é mais importante do que todas as coisas, mas concluindo, ela reconhece o senhorio de Deus, do Senhor Jesus, sobre todas as realidades, sobre todas as coisas, incluindo as leis religiosas. Observem que interessante nesse contexto da leitura. E acrescentou-lhe Jesus, versículo 5, o Filho do Homem é Senhor do sábado. O Filho do Homem é Senhor de todas as leis. Ele é o próprio Deus. E é interessante isso, porque se nós formos olhar e fazer uma retrospectiva para entender como é que é a construção dessa questão da lei, você vai achar lá em Êxodo capítulo 20, versículo 8 a 11, quando Deus escreve as leis, e o texto lá fala que então nessa escrita feita pelo próprio Deus, é inserida essa questão de trabalhará 6 dias e no 7º vai descansar. É dia do Senhor. Ok. Essa é a ideia. Há novamente outra vez Deus fala isso em Êxodo 31, 12 e 17, a mesma realidade. Olha, 6 dias, vocês trabalham, guardem o sábado. Lembrem de mim. Guardem essa realidade. É o próprio Deus falando isso. Reservem esse dia para estarem comigo. Quando Jesus fala dessa forma, e se vocês olharem todo o contexto, e os textos paralelos desse Lucas 6, que é Mateus 12, Marcos 2, 23 e 27, Jesus se chama Senhor do sábado. Esses textos que eu estou citando, Mateus 12 e Marcos 2, 23, são os paralelos desse de Lucas. E, nesses textos, ele se chama de Senhor do sábado.
olhando o que foi feito em Êxodo e no contexto, o que é que Jesus está dizendo para aqueles homens da lei? E foi por isso que eles quiseram matá-lo. Eu sou o próprio Deus. Eu escrevi essa lei. E eu sou senhor dessa lei. Aliás, não só da lei. Eu sou senhor de todas as coisas. Por isso que o texto diz que quando ele terminou de falar, eles se encheram de furor. E discutiam entre si, nós precisamos matar esse homem. Nós precisamos acabar com ele. Eu sou o próprio Deus. Jesus está trazendo para si essa realidade. Eu sou o próprio Deus. Toda a autoridade foi dada ao Filho, Mateus 11 fala isso, que é um como o Pai, João 10, em que o Pai se deleita, Lucas 3, e que fora pelo Pai enviado ao mundo, Lucas 4, para salvar o mundo e para que os seus filhos possam propagar essa mensagem. E ao propagar essa mensagem, a façam do jeito correto, interpretando a palavra do jeito certo, entendendo que a vida humana, amai a Deus acima de todas as coisas, e ao seu semelhante igual a você, você tem que valorizar como Deus também fez isso conosco. E entendendo que o Senhor de todas as coisas e o Senhor dessa igreja que completa 98 anos, essa igreja, é o Senhor Jesus. A Ele, então, toda a honra e toda a glória. Essa igreja existe para crescer nessa expressão, dessa forma, desse jeito. Qualquer coisa fora disso é a anomalia. É a anomalia. E eu queria, então, encerrar fazendo a leitura, não de todo o texto, obviamente que ele é grande, mas de duas porções. Mateus 15, e João 5. Deixem esses dois textos. Nós vamos encerrar com esses dois textos. Mateus 15 e João 5. No texto de Mateus 15, Jesus está questionando justamente, e aí ele é quase que o resumo de tudo que nós falamos. Jesus está questionando a tradição dos anciãos. O que contamina o homem, o que faz mal, é justamente algumas dessas tradições, dessas leis, desses fariseus e escribas. Porque os discípulos tinham transgredido a tradição dos anciãos. Ou seja, eles não fizeram o que era comum os discípulos para os anciãos. E Jesus vai e questiona, dizendo o seguinte: olha, vocês estão bravos porque os meus discípulos não lavaram as mãos? Ah, esse é o problema quando comem? É só vocês olharem o versículo 2. Então isso trouxe para vocês um escândalo, fazia parte da lei. Olha que coisa séria. Claro, a gente tem que lavar a mão, ainda mais quem passou pela pandemia tem que lavar a mão, tem que usar a mão, está tudo certo, ninguém está questionando isso. Mas vocês estão colocando peso numa realidade gigantesca que não pode ter esse peso, como algo superior aos seres humanos. E aí Jesus começa a bater pesado, versículo 7, hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito. Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que não são que são preceitos de homens. E no capítulo 5 de João, novamente Jesus vai e cura, segundo o texto, um homem que era paralítico. E ele ficava, conforme o texto mesmo fala, perto de Betesda, ou o tanque,
na porta das ovelhas. E Jesus o cura. Muda a realidade de vida dele. E é sábado, conforme o registro aqui do versículo 10. É sábado. Um paralítico foi curado. Um homem teve a sua vida transformada. É sábado. E eles estão preocupados com a seguinte realidade. Que absurdo. Você curou alguém no sábado. Alguém teve a realidade da vida transformada e eles estão preocupados porque foi no sábado. E é interessante, então, nesse contexto, porque eu quero concluir basicamente com isso. Perguntaram os fariseus, quem é o homem que te disse, toma o teu leite e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olha que já está curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus que o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia coisas no sábado, mas ele disse, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. E então Jesus diz, e aqui finalizamos. Em verdade vos digo, que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o pai. Porque tudo o que este fizer, o filho também semelhantemente faz. Porque o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. E maiores obras do que essa lhes mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o filho vivifica aqueles a quem quer. E o pai a ninguém julga, mas ao filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o filho, de modo que por que honram o pai, quem não honra o filho, não honra o pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Novamente o questionamento, mas aqui novamente Jesus está deixando claro que a igreja que cresce, porque nós agora somos aqueles que estavam mortos e ouvimos a voz e vivemos. Todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, todos nós, mas ouvimos a voz. E ouvimos a voz porque o Espírito nos fez ouvir a voz. E porque voltamos à vida, agora temos essa nobre tarefa que a igreja que ama e cresce no amor a Deus deve fazer, e ama além do legalismo, porque ela vai confrontar a incorreta interpretação da lei, e nós vivemos um tempo onde o que mais se tem hoje em dia na questão da religiosidade são interpretações equivocadas, aonde se valoriza ou se diz coisas que não têm absolutamente nada a ver com o reino de Deus. Nada a ver. Tolices, loucuras, teologias que são aberrações. Essa igreja que completa 98 anos deve zelar por essa realidade, além de também ser o instrumento de Deus para abençoar pessoas, porque são pessoas o foco do amor de Deus. Não leis, não estruturas templárias, mas pessoas. E se entendermos isso, entenderemos o ponto final, de que o Senhor dessa igreja, Ele deve ser proclamado e anunciado, para que os mortos ouçam e voltem à vida, como vocês e todos nós voltamos à vida. Que Deus nos abençoe. Porque se isso acontecer, essa igreja vai crescer no amor a Deus. Que Deus os abençoe.